Olá, sejam bem-vindos ao Mota Talk. Palavras que edificam em mais uma noite, em mais um episódio. Hoje nós estamos aqui com a missionária Fernanda, né? Isso aí. Vamos estar batendo um papo aqui sobre um assunto que é muito debatido nos dias atuais, né? Sobre o mundo espiritual, sobre batalhas espirituais. E quero contar com você para compartilhar esse programa, compartilhar esse episódio com alguém que está precisando, com um amigo, porque eu tenho certeza que vai edificar vidas. Você pode edificar outras vidas compartilhando, curtindo também, comentando, deixando seu comentário do que você achou desse programa. Hoje eu estou com a Fernanda, a missionária Fernanda. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem. Certinho? Tudo certo, graças a Deus. Me diz uma coisa, Fernanda. Mundo espiritual, né? Antes de nós entrarmos nesse assunto do mundo espiritual, me conta sobre você. Como que você chegou até esse meio? Sua trajetória. Então, eu sempre me interessei por esse assunto, né? Uhum. E desde criança eu cheguei a vivenciar algumas situações, e aí fui crescendo, vida adulta, até que um belo dia eu estava, né, na internet, e aí eu vi uma postagem da apóstola Larissa Argolo. E aí eu comecei assistindo, né, as lives, as postagens dela, e aí eu comecei a me interessar. Sim. Me interessei pelo assunto, comecei a fazer os seminários, né, as apresentações que ela passava, né, pelo Instagram. Sim. Comecei me aprofundando, cheguei a fazer a Escola de Libertadores, Escola de Avivamento, várias masterclasses. Sim. E aí eu me aprofundei no assunto, né? Entendi. Passei a viver, né? Uhum. Com relação a esse assunto. Entendi. E para mim, assim, foi algo que destravou a minha vida, né? Destravou meu ministério, porque eu via pessoas em situações que precisavam de ajuda, e aí, a partir do momento que eu comecei a viver isso, eu comecei a ver como uma forma de poder ajudar as pessoas. Entendi. Você foi cristã a sua vida toda ou você teve um período que você encontrou, Cristo te encontrou, né? Então, eu me converti quando eu tinha mais ou menos 12 anos. 12 anos. Através de um parente, um tio meu que me levou para a igreja. Comecei frequentando a Batista. Mas eu sempre tive um pezinho na pentecostal. Entendi. E aí, a partir daí, eu comecei, né, desenvolvendo, crescendo, me batizei. Passei um período afastado, sim. Teve um período da minha história que eu estive afastada. Mas depois eu voltei para os caminhos do Senhor. Entendi. Mas dos 12 até você ter esse encontro com a área espiritual, foi quantos anos? Olha, eu comecei a ter experiências, de fato, né, nessa área espiritual com 15 anos. Entendi. A partir de 15 anos. Tá, vamos lá. Você se converteu com os 12. Isso. Aí com 15 você começou a ter experiência. Exato. E dos 15, mais quanto tempo passou até você entender que isso era um chamado? Não sei se você entendeu, né, que era um chamado de Deus para sua vida. Foi mais quantos anos à frente até você entender? Calma aí, o Senhor tá me chamando para isso. Ah, passou bastante tempo. Bastante tempo? Bastante tempo. Eu demorei aí uns 15 a 20 anos para compreender aquilo que o Senhor estava me chamando. Que o Senhor estava te chamando para Sim. isso. E no seu ponto de vista, o que é que influenciou mais a demora de entender esse chamado de Deus? O que mais influenciou a demora? Eu acredito que o meio, né, na qual eu estava. Porque há uma diferença quando você congrega numa denominação que tem essa visão, né, de batalha espiritual, de libertação, de cura, do que você estar num ambiente onde as pessoas não têm esse conhecimento e não passam. Entendi. E foi a partir daí que eu comecei a buscar conhecimento, porque eu via coisas, o Senhor me usava muito na revelação, através de sonhos, e a partir daí eu comecei a querer me aprofundar. Entendi. Isso já aqui em Macaé? Ou não? Não, isso em Campos, que eu sou de Campos. Você é de Campos. Sou de Então, em Campos, nascida em Campos. Em Campos você entende, né, esse chamado do Senhor para sua vida e aí você começa a se aprofundar porque você entende que tem algo ali sobrenatural que está sobre a sua vida e você precisa buscar no Senhor para conseguir compreender a fundo, né? Sim, exato. E a batalha espiritual em si. Batalha, todo mundo conhece o nome, né? O termo batalha todo mundo sabe o que é, mas a batalha espiritual mesmo, o que ela é a batalha espiritual? Então, a batalha espiritual, eu lembro lá do livro de Efésios, Sim. né, capítulo 6, quando ele fala que
A nossa luta ela não é contra a carne ou sangue, mas ela é contra os principados e as potestades que operam nas regiões celestiais. E o Senhor, ele nos orienta a nós nos revestirmos, né, da armadura de Deus. A batalha espiritual nada mais é do que os processos que a gente enfrenta no dia a dia, e às vezes a gente acha que é a pessoa, mas não é, é o que está por detrás dela. Como que a pessoa faz para conseguir compreender que ela está vivendo ali uma batalha espiritual? Como é que a pessoa entende isso? Porque assim, às vezes, porque tem diferença, né, entre tentação, consequência, né, e a própria batalha em si. Como que a pessoa consegue discernir, diferenciar isso? Olha, eu por experiência, né, eu entendo que a forma como você está vivendo, né, as circunstâncias como ela vem, você precisa buscar o discernimento no espírito, né? Sim. Precisa buscar o discernimento para você compreender aquilo que é carnal e aquilo que é espiritual. Aquilo que está por detrás da pessoa. Pode ser consequências, pode ser situações que ela esteja vivendo, né? E aí você leva para o lado espiritual para você conseguir compreender de fato aquilo que está acontecendo. Entendi. Você falou das regiões celestiais, né? Para quem está nos assistindo entender um pouco. Fala um pouco sobre as regiões celestiais. Eu sei que o apóstolo Paulo ele fala um pouco sobre isso, né? Fala um pouco sobre as regiões celestiais, onde opera esses principados e potestades. O que cada um deles fazem nessa região? Eu vou para o meu conhecimento. Tá. Né? Fica à vontade. Vou para o meu conhecimento. O que acontece? Aqui eu entendo que a nossa carne, né, a gente vive no mundo físico, né? Sim. E existe o mundo espiritual, aquilo que está por detrás de tudo isso que a gente vivencia, né? Todos os dias. E os principados e as potestades, podemos dizer que são demônios, né, de patentes mais elevadas que operam alguns em questão de cidades, outros operam, né, de forma mais... Ô, Jesus! Fica à vontade. Senhor, tô nervosa. Outros operam de forma mais forte, né, no governo, por exemplo. Exatamente. Outros operam no governo, outros operam na cidade, né? E tem nos bairros. Em bairros, né? Então, cada um tem, vamos dizer assim, há uma organização no mundo espiritual, né? Tem os demônios, os principados e as potestades, e cada um ali opera de acordo com a sua região, vamos colocar dessa forma. Cada um tem, né, uma patente. Cada um tem uma patente, exatamente. É como se fosse ali o militarismo. Cada um responde a um nível de hierarquia, cada um com o seu líder imediato. Eu estava lendo um tempo atrás sobre essas regiões celestiais e eu percebi que alguns deles influenciam governos, né? Sim. Tem aqueles que influenciam o governo. Eu não lembro agora se é o principado ou se são as potestades. Eu sei que tem um grupo desses que influenciam governos, estão lá dentro dos governos, e aí a gente entra naquela briga, né, que todo mundo, infelizmente, né, as pessoas começam a discutir política, ideologias, isso e aquilo, mas não compreende que o que está acima é o que está influenciando lá dentro do governo, né? Exatamente. Que é o que está... E aí a gente entra naquela passagem... O Espírito Santo me trouxe a memória agora, que fala que nós temos que interceder pelos nossos líderes espirituais, né? Nós temos que estar a todo tempo olhando para os nossos líderes, orando por eles, intercedendo por eles e clamando a Deus para que Deus quebre mesmo esse mal. Eu lembro de Daniel, quando Daniel ora, né? Sim. Não sei se você se recorda dessa passagem, quando Daniel está orando... e Deus envia a resposta para ele, esse anjo, aquele que está trazendo a resposta de Daniel fica travado aonde? Nas regiões celestiais. Fica travado nas regiões celestiais. Sim. Porque fica travado nas regiões celestiais, mas como que, a minha pergunta, e é a dúvida, que eu acredito que seja a dúvida de muita gente, como que um demônio consegue segurar um anjo? Você sabe essa resposta? Como que um demônio consegue segurar um anjo? É uma pergunta bem complexa. Assim, no meu ponto de vista, eu acredito que é por causa da própria hierarquia. Sim. Eu acredito que é por causa da própria hierarquia, né? Da mesma forma que existe, né, o prefeito, existe ali o governador, o senador, cada um tem a sua função. Sim.
E na região celestial é exatamente assim. Cada um tem a sua função. E às vezes o que tem a patente mais baixa, talvez ele não possa agir porque tem algum ali de trás, ali com a patente mais alta, que impede, né? Entendi. E ali é aquela resistência, né? Que não só existe no físico, mas também existe no espiritual. Entendi. E tem também Fernanda, tem essa separação entre demônio mensageiro, demônio guerreiro, ou Eu acredito que exista sim. cada um deles ele pode fazer tudo o que quiser? Não, existe uma hierarquia, né? Sim. Às vezes a gente é um pouco desorganizado, né? Na nossa vida espiritual, mas a gente esquece que o mundo espiritual ele é organizado. Sim. E principalmente o lado do maligno, ele é extremamente organizado. Às vezes a gente falha, né, como servos, como os cristãos, né? Falhamos como filhos de Deus e a gente esquece que o mundo espiritual ele tem uma hierarquia. E ele não invade o espaço de um, não invade o espaço do outro. Entendi. Eu acredito que exista sim, né? E opera dessa forma. Uma hierarquia ali, né, para não... Entendi. Na vida do cristão, Fernanda, você acredita que todo problema que o cristão enfrenta é um problema espiritual? Não, eu acredito que tem coisas também que são físicas, né? O livre escolha, né? Como a palavra diz, a gente tem um livre-arbítrio de escolher aquilo que a gente quer fazer. Sim. De tomar as nossas decisões. O Senhor, ele nos dá esse livre-arbítrio. Tem coisas que são consequências. Né? A palavra nos fala que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Sim. Então, eu acredito que há coisas que as pessoas venham colher, venham a viver por consequência de suas atitudes. Sim. Não somente pelo espiritual, mas também por decisões próprias. Entendi. Você falou de consequência aí, Fernanda. Essa semana eu postei um vídeo na internet exatamente sobre isso, né? De aquilo que a gente planta ali a gente colhe. E ali eu teve mais de 300 mil comentários, e eu percebi, a grande parte deles, né, mulher, claro, questionando e falando que o que elas estavam colhendo, elas não plantaram. E isso gera uma reflexão, né? Sim. Porque eu acredito que nós, enquanto seres humanos, a gente chega naquele momento e fala assim, Deus, eu não plantei isso. Por que eu estou colhendo isso? Você tem, assim, uma ideia, do seu ponto de vista, é claro, porque até mesmo para a gente poder traçar uma ideia para essas pessoas do porquê ela acha, né? Porque talvez pode ser um achismo nosso, eu penso, né? Eu não plantei, mas será que eu não plantei? Então, aí a gente já pode entrar naquela questão da maldição hereditária. Eu acho que a gente pode abrir, né, para esse lado. Porque realmente há coisas que às vezes a gente não faz. Mas e o nosso antepassado? Às vezes a nossa mãe, o nosso pai, um avô, um bisavô, às vezes ele abriu uma brecha, abriu uma legalidade no passado, que isso aí vai refletir nas gerações futuras. Às vezes eu vivo hoje algo que eu falo, mas Senhor, eu não plantei, realmente eu não plantei. Mas e lá no passado? Será que alguém lá no meu passado, a minha mãe, alguém não abriu uma legalidade, não deu uma brecha, não levantou um altar e ali deu vazão para o inimigo entrar e ter legalidade para agir na minha vida? A gente pode tomar um exemplo, por exemplo, na vida sentimental, pessoas que têm dificuldades de se relacionar, porque às vezes no passado o pai, a mãe, a avó, a tia, o bisavô, o tataravô passou pela mesma situação. E ali não quebrou, né? Não houve uma quebra de maldição. Não houve uma renúncia daquela brecha, daquele pecado que foi dado ali no passado. E ali, como a palavra diz, né? Há maldições que ela acompanha a primeira, a segunda, a terceira e até a quarta geração. E aí a gente se questiona, mas por que eu estou vivendo? Mas vamos olhar para o passado. Vamos fazer examinar, né, o que a gente viveu. Sim. O que a nossa descendência, né, a nossa genealogia, o que viveu no passado. Entendi. Porque isso influencia, assim, no nosso presente. Entendi. Quando a gente... isso que você está falando é profundo, porque nós temos pessoas que, por exemplo, não são cristãs. E aí não compreendem a forma como Deus age, né? Vamos falar da justiça de Deus, né? As pessoas, elas não compreendem. Na mente de uma pessoa que não é cristã, como, assim, no seu ponto de vista, como que ela...
quando eu vejo elas questionando, elas questionam justamente isso. Não fui eu que fiz, tudo isso que você falou. Não fui eu que fiz. Por que eu estou colhendo algo que eu não fiz? Aí é algo hereditário, algo que algum familiar de uma linhagem direta, né, como você bem disse, fez e acabou que passou para ela. Como que essa pessoa que está sofrendo isso, primeiro, faz para descobrir se é uma maldição hereditária? É mais complicado. É mais complicado, né? A gente que tem um conhecimento da palavra e vai estudando sobre isso, a gente começa a entender. Mas aquela pessoa que não tem o conhecimento, ela acaba levando, carregando isso para si como, isso, sei lá, é um karma, né? Como as pessoas costumam utilizar esse termo. Porque a minha mãe sofreu, eu vou sofrer também. E ela acaba, ela mesma se amaldiçoando. Porque ela está pegando um erro, né? Pegando um histórico do passado e ela mesma está tomando aquilo ali como se fosse verdade na vida dela. E assim como as pessoas que têm o conhecimento, aquelas que não têm o conhecimento da palavra, eu conheço pessoas que não aceitam e elas começam a decretando na vida delas: eu não vou ser igual a minha tia, não vou ser igual a minha avó, eu não vou ser igual a minha mãe, eu vou mudar. E as pessoas buscam, né, mesmo não tendo o conhecimento que a gente tem, mas elas procuram um meio delas não repetir esse mesmo ciclo. Entendi. Elas não aceitam a situação que a família dela vivia. Não aceita. Que eles viviam. E isso pode acontecer. Um exemplo que passa na minha memória é, por exemplo, uma família que os pais tinham vício de alcoolismo, né? E aí isso passa para os filhos, né? Que se os filhos não quebrarem, né? Não decretarem o fim dessa maldição, eles encerram, se eles não encerrarem esse ciclo, isso vai passando para a geração deles. Você acha que os problemas, né, o desentendimento familiar que tem entre pais e mães e filhos, né, até mesmo por uma questão de honra, né, que a Bíblia diz que o filho tem que honrar o pai, né, e ali vice-versa, o pai tem que saber como educar o filho. Você acha que esse problema ele pode passar para a próxima geração? Eu acredito que sim. Porque há uma brecha, uma legalidade ali naquela geração. E aí vem a tomada, né, de decisão do filho em querer manter aquilo ali, porque acaba sendo uma legalidade que a pessoa deu. Talvez por influência do ambiente, talvez por palavras que tenha ouvido, né, dos seus pais, dos seus avós, e ali acaba lançando, né, tudo aquilo que a pessoa vive em cima de uma esposa, de um filho. Às vezes são sentimentos, né, de amargura, de tristeza, raiva, rejeição, e ali você quer descontar em cima de quem está ali na sua frente. Se você não quebrar, você vai estar sempre vivendo aquele mesmo ciclo. Entendi. Tá sempre brigando, tá sempre refletindo aquilo que você viveu no seu passado, viveu na sua infância. E aí é onde vem o poder de decisão, seja daqueles que conhecem a palavra, como aqueles que não conhecem. Entendi. Porque é uma escolha. Eu quero viver da mesma forma que os meus pais viveram. Eu quero que a família que eu for construir seja da mesma forma que eu vivi. Aí está o poder de decisão na mão, né, de cada um, daqueles que conhecem a palavra, em saber que aquilo ali é uma maldição e precisa ser quebrado, aquele ciclo precisa ser interrompido. E aqueles que não conhecem, não querer, né, levar aquilo adiante, querer mudar a história. Com a sua experiência, Fernanda, a experiência que você tem, né, como que, por exemplo, alguém que está vivendo problemas e aí pensa que é karma, que atirou pedra na cruz, que é o que as pessoas muito falam. Possível que eu tenha jogado pedra na cruz, não é possível, tudo dá errado para minha vida. Como, na sua experiência, como que uma pessoa dessa, ela consegue identificar a luta, a batalha espiritual, identificar que o problema é espiritual e não físico? Porque às vezes, o que eu já vi muito são pais colocar o problema nos filhos, falar que o filho é rebelde, né? Quando na verdade é um problema espiritual. Como que a pessoa que está vivendo algo desse tipo faz para identificar que ela está vivendo uma luta espiritual? Porque primeiro ela precisa abrir os olhos, né? Ela precisa parar para refletir. Na sua experiência, o que é que ela pode fazer para identificar que a luta é espiritual? Então, uma vez que a gente é conhecedor, né, da palavra, a gente busca o discernimento do Espírito. Sim.
busca discernimento do Senhor para a gente identificar se aquilo ali realmente é algo físico ou se é realmente algo espiritual. E a partir do momento que a gente começa a ter esse conhecimento, os comportamentos, a reação da pessoa, a forma como a pessoa vai agindo, a gente passa a identificar que é espiritual. Porque a rebeldia, por exemplo, ela não é algo normal, você ser rebelde. Uma criança, um adolescente, ele é rebelde por quê? Qual a causa da rebeldia? Talvez algo que tenha ouvido dos pais, talvez ele tenha sido criado ali num ambiente que tenha causado esse sentimento. Às vezes um pai, uma mãe que não demonstrou amor, que é frio, e ali o filho cresce, né, com esse sentimento ruim, se sente rejeitado. É algo que precisa ser analisado. Entendi. Então, as palavras também, né? Pelo que eu entendi, né? Sim. As palavras que são lançadas... As palavras têm um peso muito grande no mundo espiritual, né? Entendi. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. A mesma boca que profere bênçãos, ela não pode proferir maldição. E uma vez que a gente lança palavras ruins, aquilo ali acaba, né? Como a gente diz, o mundo espiritual, ele está ouvindo. Ele sabe aquilo que você fala. Então, ele acaba tomando para si. E há um peso muito grande na palavra de um pai e de uma mãe. Há uma autoridade espiritual muito grande num pai com um filho. Então, se uma mãe chega para o filho e fala, olha, você não vai ser ninguém, você não vai conseguir nada na vida, aquilo ali é uma maldição. E às vezes o filho começa crescendo e ali não consegue estudar, não consegue se aplicar em conhecer, né, algo para que venha crescer financeiramente, e ali ele fica, por quê? Por quê? E aí lá atrás, quando ele vai se lembrar, né, ou parar para refletir, nossa, minha mãe falava isso de mim. E ali precisa, né, haver a quebra de maldição para que não venha aquelas palavras ter fruto, né, e refletir na vida dele. Entendi. Você acha, Fernanda, que, assim, porque as pessoas, elas têm muito medo de Satanás, né? Você acha que Satanás tem... que ele tem poder, a gente sabe que ele tem. Mas no seu modo de ver, no seu modo de ver a Bíblia e as suas experiências, o poder de Satanás, ele é limitado para conosco ou ele tem livre liberdade? Eu gosto muito de um versículo que diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu resisto ao diabo? Eu tenho que resistir me revestindo de Deus, me revestindo do poder de Deus, buscando ao Senhor, tendo uma vida de oração, estando ali buscando a santidade, em viver em comunhão. E a partir do momento que eu dou brecha, que eu deixo o inimigo entrar talvez numa palavra, às vezes algo que eu vejo, ou algo que eu falo, é onde o inimigo entra. Ele não vai entrar, simplesmente vou entrar na vida ali do pastor Eduardo ali e vou ficar. Não, ele só consegue entrar na nossa vida se nós dermos liberdade, se nós dermos brecha para que ele venha entrar. É algo que eu e você temos o poder de decidir. Se a gente vai permanecer ali buscando ao Senhor, fechando todas as brechas em todas as áreas da nossa vida, ou se a gente vai, né, por algum motivo, deixar que o inimigo ele venha se infiltrar. Entendi. Então todas as nossas ações, elas precisam ser pensadas, com né? certeza. Tudo aquilo que a gente faz e deixa de fazer, né? Sim. Precisa ser bastante pensado para que a gente não venha involuntariamente abrir uma brecha, né, espiritual na nossa vida, na nossa casa, e a gente não venha entender, né? Ou a gente vem achar que Deus se esqueceu de nós, né? Tem isso também, né? Tem. Algumas pessoas pensam que Deus se esqueceu, quando na verdade é uma luta espiritual. Tempo atrás eu vi uma pessoa falando que... E aí um pensamento dela, né? Ela disse que Deus não era tão bom assim. Porque Deus, ele percebia os filhos dele em constante sofrimento, tem poder para mudar a situação, e não muda a situação, né? Seu ponto de vista, o seu ponto de vista, porque aí é um ponto de vista, né? Sim. Nós já falamos, por que Deus não muda a situação, por exemplo, de uma pessoa que não tem o conhecimento, que não é crente, que não é cristã? Por que Deus não muda, no seu ponto de vista, por que Deus não muda a situação?
Olha, eu compreendo que Deus, ele tem um tempo, né? A palavra diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Mas o Senhor também, ele nos dá o livre-arbítrio, as nossas escolhas. A gente tem o poder de escolher para que lado a gente quer ir, o que nós queremos decidir na nossa vida. E às vezes a pessoa, ela pode ter decisões que ela tomou no passado e que talvez o Senhor, ele não vai permitir que a pessoa viva coisas diferentes, possa ser por brechas, por legalidades, ou talvez por escolhas, ou talvez mesmo para a pessoa não se perder. Entendi. Eu vejo também dessa forma. Porque às vezes Deus, ele vai abençoar, vai te dar algo, e aí, será que você vai se lembrar de Deus depois? Entendi. Então as pessoas, elas em algum ponto da história delas, elas acabaram chegando no momento exato que elas estão vivendo. Não necessariamente a culpa de Deus, né? O que elas estão... Eu penso que não é culpa de Deus. Deus não tem culpa pelas nossas ações, né? Nós escolhemos fazer, nós escolhemos agir, nós escolhemos pensar, né? Tem uma passagem na Bíblia, eu não vou me lembrar agora o versículo, que diz que nós precisamos levar todo dia os nossos pensamentos cativos a Deus, né? Sim. Nós somos responsáveis até mesmo por aquilo que nós pensamos. Falando de igreja, Fernanda, igreja atual. Sim. O que você tem visto aí, enquanto igreja, nos ensinos de batalha espiritual, do mundo espiritual? Você acha que as igrejas estão no caminho certo ou tem mais no caminho errado do que no caminho certo? Falando do ensinamento do mundo espiritual. Olha, eu não gosto muito de falar sobre, né? Vamos falar igreja mundial, do mundo inteiro. Vamos falar igreja do mundo inteiro. Eu creio que muitos líderes, né, vamos colocar assim, líderes, pastores, eles hoje têm sido despertados para esse lado. Mas ainda existem muitos que não têm esse conhecimento e também não querem buscar. Eu vejo as duas pontas, aqueles que querem e aqueles que simplesmente preferem estar, né, no mais simples, no mais fácil. Será que dá mais trabalho? Dá menos trabalho do que você investir ali na igreja, investir ali nos membros, né, para estar orando, para estar jejuando, para estar se revestindo, porque para falar de batalha espiritual, a gente tem que entender que não é simplesmente, vamos falar de batalha espiritual. Não, batalha espiritual envolve oração, envolve santidade, envolve você abrir mão do seu tempo, abrir mão do seu sono, para você orar, para você buscar, para você clamar ao Senhor por revestimento. E será que todos hoje estão com esse tempo? As pessoas estão muito ocupadas com o materialismo. Querem bênçãos, mas não querem buscar o abençoador. As pessoas querem resolver seus problemas mais no material do que no espiritual. Eu vejo dessa forma. Entendi. É como se a igreja tivesse gerado outras prioridades, né? Sim. Acabou gerando ali outras prioridades e se esqueceram ali do mundo espiritual. Isso, de certa forma, aponta ali para o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo de esfriamento espiritual. Sim. E eu vou falar da igreja brasileira, não vou nem falar da igreja de fora, porque eu não conheço bem. Mas a igreja brasileira tem vivido um tempo de esfriamento espiritual. Claro, eu penso que tem sempre aqueles que são guardados pelo Senhor, como ele disse para Elias, né? Elias pensava que só tinha ele, mas Deus tinha alguns guardados. Eu penso que tem aqueles guardados que estão ali em constante oração, constante busca, constante entrega, mas a grande maioria da igreja é perceptível que tem caminhado por uma porta larga e, de certa forma, é triste. As pessoas não têm priorizado, a maioria, né, que eu vejo por aí, não tem priorizado um tempo com o Senhor. Não tem priorizado esse tempo de orar. As pessoas estão se contaminando com as coisas do mundo, não tem buscado mais as coisas do alto, não tira um tempo, né, para estar orando, jejuando, orando pelas suas vidas, orando pela sua casa, pelo ministério, mas ainda existem os remanescentes. Ainda existem os remanescentes, existe um povo que ora, existe um povo que busca, existe um povo que está se revestindo da presença do Senhor, um povo que está buscando, né, um avivamento
próprio, né, um avivamento de si, para que venha estar expandindo isso no nosso Brasil. Eu creio que Deus ele vai trazer um tempo de alinhamento para o nosso país. E não vai demorar. Você acha que esse tempo, Fernanda, é um tempo que Deus vai... Porque quando a gente olha para a Bíblia, nós percebemos que Deus, ele sempre tem um tempo, de tempos em tempos ele vem trazendo grandes avivamentos ali sobre o povo, né? Sim. E a gente pode, no Velho Testamento, a gente pode ter isso como tempo de paz. Era o tempo que o povo vivia em guerra e o tempo que vivia em paz. Você acha que para esse tempo que você acabou de dizer, você acha que para esse tempo chegar, primeiro nós vamos ter que enfrentar algumas lutas, batalhas, até mesmo contra o sistema? Sim, eu creio que sim, porque o avivamento, ele na verdade, ele é um apertamento, né? As pessoas são apertadas, são exprimidas, são tempos de dificuldades, de luta, que Deus ele envia para que o povo venha se alinhar, para que o povo venha, né, buscar essa comunhão, venha se lançar na presença de Deus. Eu acredito sim que esse tempo vai chegar. E não vai demorar muito. Não vai demorar. Porque Deus ele tem levantado um povo aí, alguns escondidos, outros o Senhor já tem, né, deixado aí aparecer, né? As pessoas têm visto, mas eu acredito sim que o Senhor está levantando um povo aí para segurar tudo que está por vir. Entendi. E é onde o avivamento vai chegar no nosso país. Você pensa que a igreja ainda está esperando o retorno de Jesus? Eu acredito que tem muitos que ainda esperam. Esperam, né? Eu creio que sim. Se a gente olhar para... Vou formular a pergunta. Se você olhar para as ações da igreja hoje, você acha que ela está manifestando ações de quem está esperando o mestre? Não, muitas estão vivendo, como eu falei, né? Estão vivendo pensando mais no material. Vivendo como se, não vai ser hoje, vai ser amanhã, um amanhã distante. Mas eles esquecem que Jesus ele pode voltar a qualquer momento. Entendi. Isso acaba sendo uma batalha espiritual, né? Porque eu tenho conversado com alguns líderes, alguns pastores, e eu tenho percebido que muitos deles, muitas igrejas, têm tomado essas medidas involuntariamente. Elas não têm percebido, né? Eu acredito que o Deus desse século, né, que é o que a Bíblia chama, Satanás, sim, ele cegou o entendimento de muitos. Acho que se eu não me engano, o apóstolo Paulo que fala isso, né? Sim. Ele acabou cegando o entendimento de muitas pessoas, e aí a gente fala de muitos líderes, porque os líderes têm liderados, e aí quando se perde o líder, se perde os liderados. Se perde, exatamente. As pessoas têm se corrompido, né? Não só por isso, mas também elas têm dado mais ênfase ao dinheiro, ao status, a aparecer, e com isso a igreja está se esfriando, né? Porque a igreja ela reflete a vida que o líder vive. Se o líder tem uma vida de oração, tem uma vida de santidade, de jejum, ele vai transmitir isso para os seus liderados. Agora, se o líder vive uma vida que é desleixado, não busca na intensidade que precisa ser buscado, ele também não vai cobrar. Porque se eu busco, eu vou lançar, influenciar aqueles que estão à minha volta. Eu vou incentivar para que orem, para que busquem, para que clamem ao Senhor, para que leiam, que estudem a palavra, que busquem conhecimento. Mas, infelizmente, hoje a maioria não está pensando no espiritual. Você acha que isso foi uma estratégia de Satanás? Esse esfriamento? Eu acredito que possa ser por questões de deixar se influenciar. A pergunta que sempre nos odeia, a gente sabe que Satanás ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Pelo menos a gente aprendeu dessa forma, que ele não é onipresente, então ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E ali como é organizado, né, o reino de Satanás ali, né, celestial, enfim, é organizado, você acredita que... Eu ouvi um testemunho da irmã da minha esposa, Daniele. Ela disse que certa vez ela percebeu um demônio observando o culto na igreja. Ele vinha, observava o culto e depois ia como se fosse prestar conta para alguém.
E ela disse que percebeu isso durante alguns dias. Ele vinha, observava o culto e depois saía para prestar conta, como se ele tivesse sendo o responsável pelaquela área, do que ali tivesse acontecendo. Então, você acredita que é dessa forma que as estratégias de esfriamento são traçadas, a partir da observação que os demônios fazem nas igrejas? Eles observam, percebem as brechas e ali leva? Eu acredito que sim, né? Porque os demônios, eles são territoriais, né? Então, se ele vê que tem uma brecha ali dentro daquela igreja ali, ele vê uma forma dele ficar, ele vai entrar. Seja por meio de coisas que são faladas ou atitudes que são tomadas ali dentro da igreja, ele só vai entrar se tiver uma porta de legalidade aberta para ele entrar. E isso é tão forte, porque para ele achar essa brecha, muitas vezes, é o meu pensamento, tá? Não sei se você concorda. Muitas vezes eu acredito que ele não acha nem na igreja, mas ele acha no líder ou na liderança. Não vamos botar uma pessoa, não, mas no corpo da igreja. No corpo como um todo. No corpo como um todo. Sim. Porque aquelas pessoas depois dali vão para casa. E aqueles demônios vão seguir para observar o que eles estão fazendo. Então, talvez não seja dentro do templo que eles encontrem a brecha, mas fora do templo. Porque dentro do templo todo mundo... Nós sabemos como as pessoas agem dentro do templo, né? Por mais que algumas tenham um temperamento mais forte. Hoje as coisas estão tão assim diferentes, né? Que a gente às vezes, eu já vi, já presenciei o inimigo entrar dentro de um culto, né? Tá dentro de um culto ali e ele começar a afrontar ali o pastor, afrontar ali o culto, né? Querendo fazer as gracinhas dele, mas como que ele entrou ali? Por meio de alguma brecha, alguma legalidade que ele teve, né? Não, eu vou entrar ali porque eu tenho legalidade para entrar dentro daquele ambiente ali. E aí é onde entra a batalha espiritual. E é onde entra o discernimento também. Para você identificar aquilo que está dentro do ambiente e você ali, através da oração ali, orações de guerra, e você começar a guerrear para aquele inimigo sair dali daquele ambiente. Entendi. Em alguma dessas experiências que você já teve, você já deve ter visto pessoas sendo possessas, né? Sim. Mas você já viu mesmo o demônio não possesso, mas em espírito, entrando dentro da igreja? Algumas vezes, sim. O Senhor já me deu oportunidade de ver. Quando você percebeu isso, ele estava seguindo pessoas ou ele estava só... Ele estava só ali, ele entrava no ambiente e ali ele ficava observando. Eu tive uma experiência uma vez que eu vi, né? Ele entrou assim como se fosse uma forma de sombra, né? Algo assim muito, muito estranho. E ali ele ficava ali num determinado ambiente ali da igreja. Mesmo com o culto acontecendo, mesmo com os louvores, aí foi o que você falou. Alguma coisa ali dentro da igreja tinha legalidade para ele entrar ali. Gerou a legalidade. Gerou a legalidade e deu oportunidade para ele entrar. Mas, se ele está ali, o Espírito Santo não estava, ou não? Sim, eu creio que sim. Você crê que não estava? Ele estava? Estava sim, mas eu acredito que a permissão, né, de Deus, dele estar ali, até mesmo para as pessoas verem que o mundo espiritual existe. Da mesma forma, quando entra alguém dentro da igreja ali, e ali por aquela atmosfera ali de glória, da presença de Deus, o inimigo ele se incomoda e às vezes ele não fica. É onde vem as manifestações. Entendi. É onde as pessoas ali, o demônio, né, através do nome de Jesus, que você começa proclamando ali, ele não consegue ficar naquele ambiente. Entendi. Então, Fernando, o inimigo ele não conhece, né? O diabo ele não conhece a nossa forma de pensar. Não. Eu acredito que ele não conhece os nossos pensamentos. Não conhece. Então a legalidade que ele encontra é a partir da fala. Da fala, das nossas atitudes, de comportamentos, coisas que a gente escuta, vê, televisão, internet. Uhum. Isso de comportamento que você falou é interessante. Eu vi um pastor falando essa semana e ele estava dizendo que assim como um pai... E aí ele fez uma comparação, mas só para o lado da comparação, né? Ele falou, assim como um pai olha para o filho e sabe o que o filho quer e o que ele vai fazer, assim também é o inimigo quando está observando há muito tempo. Ele já conhece os gatilhos daquela pessoa.
E aí a gente vamos falar de tentação, né? Uhum. Ele começa a enviar ali as tentações, né? as iscas, as bandejas, porque ele já sabe como a pessoa... Aquilo que vai mexer, né? Como ela tá inclinada pro pecado. Exatamente. E aí ele vai jogando as iscas, vai jogando as setas. E aí... se a pessoa não tiver resistente, uma hora ela cai. Todo pecado é causado por demônio? Não, eu acredito que não. Você acredita que alguns é falha de caráter, por exemplo? Com certeza. É falha de caráter da pessoa. De postura, de posicionamento. Mas você acredita que só o primeiro, porque depois que houve a falha de caráter, houve a brecha. Sim. Aí Satanás já pode entrar. Já pode entrar ali. Ele já está encontrando a portinha ali que ele pode entrar. Se a pessoa não tratar, aí ele entra e... É igual uma casa, né? A casa, ela tá toda fechada. Mas se você tem uma brechinha ali, no cantinho da porta ali, e ali um bichinho ali encontra, né, a oportunidade de entrar, ele vê que ele pode entrar, ele vai entrar. Entendi. E vai se esconder atrás do móvel, ele vai se esconder debaixo do tapete. Assim é o inimigo nas nossas vidas. Nós somos como uma casa, né? A palavra diz que a gente é templo do Espírito Santo. E esse templo, ele precisa ser cuidado todos os dias, ele precisa ser limpo. E se tem uma brechinha ali, talvez por uma palavra que você falou, algo que você viveu, o inimigo entra e ele encontra ali um lugarzinho ali para ele se esconder. E esse lugarzinho às vezes é nas nossas emoções, às vezes é num sentimento que a gente tem ali muito tempo guardado, e é onde ele entra e acaba criando raiz. Entendi. A Bíblia diz, Fernanda, que se o pai ensinar o filho o caminho que ele deve andar, até quando for velho ele não vai se desviar desse caminho. Você acredita que a partir desse texto bíblico, a partir desse texto, você acredita que a falha de caráter de uma pessoa pode estar vinculada a uma falha na educação? Pode e não pode. Também tem a questão da escolha, né? O pai ensina o filho no caminho que ele deve andar. Uhum. Ele tá ali para aprender. Ele escuta. É igual uma semente. Ele lança a semente. A semente vai estar ali guardadinha ali no seu coração, na sua mente. Mas você tem o poder de você escolher. Será que eu quero ouvir aquele conselho que eu recebi do meu pai? Entendi. É onde vem a vontade própria, né? De você escolher o que você quer. Entendi. A gente percebe isso muito lá no jardim, né? Quando Deus dá a ordem para Adão e ali acontece o que acontece, que todos nós conhecemos. Ele acaba desobedecendo a Deus, que para muitos, parece um relato simples, aquele episódio do Éden. Mas ali ainda tem muita coisa que não foi nos dado conhecimento ali. Porque a desobediência, ela não acontece simplesmente de um dia para o outro. A pessoa não peca de um dia para o outro. Pelo menos eu penso assim, né? O pecado da pessoa é algo que vem sendo alimentado. Alimentado, sim. Né? Ela está alimentando aquele desejo. Aquilo vem e precisa de tempo para ter esse alimento. Até que um dia ela está tão cheia por ter se alimentado daquilo, que quando estiver na frente dela, ela vai fazer a ingestão, ela vai comer, não tem para onde correr. Com certeza. Entende? Pelo menos, eu penso desse jeito. Fernanda, você já teve alguma experiência de pessoas que teve problemas emocionais e psicológicos e já foram e vice-versa, né? E já foram confundidos com problemas espirituais? Sim, acontece muito. Acontece bastante. As pessoas, né, apresentarem certos tipos de comportamento, né, de sentimento, e você identificar ali que, na verdade, não é nada físico, né? Mas é espiritual. Já tive várias experiências e é muito comum as pessoas apresentarem certos tipos de comportamentos, de sentimento, e você vê que aquilo ali tem uma raiz espiritual na vida dela. Vamos falar um pouco sobre casamentos. Nós estamos vivendo um tempo que cada dia que passa tá raro o casamento, né? Sim. O casamento tá ficando raro. Além da oração, que foi o que nós mais falamos aqui hoje, eu entendo que a oração é o elo que fortalece. Além da oração, o que um casal pode estar fazendo para se blindar dos ataques do inimigo? Tem que haver comunhão,
né? Principalmente com o Senhor. Buscar estar orando sempre, né? Se revestindo, não se deixando envolver com as coisas do mundo, né? Uhum. Mas a cumplicidade, o amor, a busca ao Senhor, né? Eu acho que é o mais importante, você trazer a presença do Senhor para dentro da sua casa, tá sempre se revestindo, ter uma boa comunicação. Eu acho que a comunicação, ela é a base de todo relacionamento. Concordância, né? Concordância, exatamente. Você acredita que quando a gente olha para a Bíblia, e aqui é importante frisar que nós não estamos falando de maior ou menor, mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que o casal ele tem papéis Sim. a ser desempenhados no relacionamento. Você acredita que quando esses papéis são invertidos, é uma brecha que é gerada? Com certeza. Com certeza, porque acaba, às vezes, a mulher desempenhando, né, o papel do homem, que é de exercer o sacerdócio, de cuidar, de prover dentro da casa. E quando isso é invertido, é uma brecha muito grande, porque a mulher deixa de desempenhar o papel dela de cuidar, de zelar pela casa, de zelar pelos filhos, de ensinar. Esse papel sendo invertido é uma brecha muito grande. Nós percebemos, pelo menos eu percebo, né, quando eu olho quando eu vejo essa discussão na internet, na televisão, enfim, eu percebo que as mulheres, uma parte, não todas, porque já tem mulher que já entende isso. Tem mulher que já compreendeu isso. E volto a dizer, nós não estamos falando de quem é maior, de quem é menor, ou do que fazer, mas o papel que a Bíblia aponta, né? E a maior resistência que eu tenho percebido das mulheres a partir disso que nós estamos falando é por causa do cuidado dessa palavra, né? Que a gente fala assim, a mulher é responsável pela casa. Mas aí você falou algo interessante, você falou que uma concordância, um diálogo, e eu percebo que em muitos casamentos, e nós estamos falando do papel, mas já tem muitos casamentos que eu vejo que os dois se ajudam, por exemplo. Sim, aí é onde há a cumplicidade dos dois, né? É aquilo, reino, a palavra diz que reino dividido não subsiste. Então, se os dois estão ali no mesmo pensamento, com o mesmo objetivo, e tá tudo traçado, tudo alinhado ali na comunicação, os dois estão crescendo junto. Os dois estão buscando pelo mesmo objetivo. O problema é quando os papéis são invertidos. São invertidos, e aí um faz mais, o outro faz o que o outro deveria fazer, o outro deixa a desejar. E aí é onde mora o perigo, né? Não há respeito. Não há respeito, e às vezes você quer exigir algo que, na verdade, era para o outro estar fazendo. E aí é onde acaba desandando tudo, né? Entendi. Você acha que um cristão, Fernanda, um crente em Jesus Cristo, você acha que ele pode enfrentar uma batalha espiritual a ponto de ser, por exemplo, possesso? Satanás tomar conta do corpo dele? Sim, eu acredito que sim. Por questões aí de legalidade, o passado, né, da pessoa. Às vezes a pessoa se converte, vai para a igreja, começa ali, né, dependendo também do nível, né? Porque tem aquelas igrejas que são mais light, não busca por libertação, a pessoa tá ali. Mas, às vezes, você vai investigar o passado da pessoa e você vê que ela foi envolvida com trabalhos de feitiçaria, com ocultismo, dentre outros, e ali tem uma brecha na vida da pessoa. E há momentos em que a pessoa ela pode, sim, manifestar. Eu já vi vários casos de pessoas que começaram a ir para a igreja. Quando eu era adolescente mesmo, eu tive essa experiência dentro da Igreja Batista. Entendi. Foi bem assim, atípico, porque uma pessoa se converteu e ela começou indo para o culto. Só que chegava num determinado momento ali, ela se manifestava e ninguém entendia nada. Ninguém entendia. E ali um pequeno grupo ali que tinha o conhecimento sabia que eram os demônios, né, devido ao ambiente, né, de santidade, o nome de Jesus sendo proclamado, incomoda. E ali houve, né, várias vezes a manifestação. E é onde entra o trabalho de libertação. A pessoa, mesmo ela sendo convertida, mesmo ela aceitando a Jesus, há um processo, né, que
precisa ser feito, que a gente chama do processo da libertação. Entendi. Esses processos, aproveitando esse gancho que você falou sobre esses processos de libertação, nós falamos muito sobre campanhas, né? Quando vocês fazem essas campanhas assim, tem alguns textos específicos que vocês usam como base? Alguma palavra direcionada por Jesus na Bíblia que vocês usam para fazer aquela campanha em si? Olha, eu não gosto muito de usar esse termo campanha, né? Não tenho nem costume de fazer campanha. A palavra diz que há castas de demônios que ela só sai com jejum e oração. Né? As pessoas colocaram o nome de campanha, mas não deixa de ser, né? De você estar orando e jejuando para que aquilo ali seja quebrado. Então são cultos específicos para aquilo. Eu não gosto de chamar nem de culto, né? Eu gosto de dizer que você precisa, né, separar ali um tempo para você estar orando em prol daquilo ali, em prol daquela libertação, daquela cura. Entendi. Tem algumas passagens na Bíblia, e aí nós observamos. Jesus foi o único na Bíblia, pelo menos que eu identifiquei, que expulsou um demônio de um mudo. Ele não falava. Né? E aí tem algumas teorias que dizem que mesmo a pessoa que jejua e ora, para conseguir expulsar o demônio da vida de alguém, precisa saber do nome daquele demônio. Isso é mito ou é verdade? Eu acredito que não. Você não precisa saber o nome do demônio, você tem que ter autoridade. E a autoridade você tem somente através do nome de Jesus. Do nome de Jesus. E da sua vida de oração. Quanto mais você ora, quanto mais você busca, quanto mais você se reveste, você jejua, você ali está buscando um revestimento e uma autoridade na sua vida para que você consiga, através do nome de Jesus, você expulsar. Entendi. Porque o inimigo, quando ele olha para você, ele reconhece a sua santidade. Ele reconhece aquilo que você carrega. E às vezes a pessoa não conseguiu expulsar um demônio, mas ela tem vida de oração? Será que ela realmente, né, tem se empenhado em se santificar para buscar essa autoridade? Você não precisa saber nome de demônio. É bom para você identificar, às vezes, quando ele se manifesta, para você saber aonde é que está a legalidade, aonde é que está a brecha na vida da pessoa. Mas você não precisa saber. É só você usar o nome de Jesus, eu te repreendo, eu te expulso, em nome de Jesus, o nome que está acima aí de todo nome, glória a Deus, que tem todo o poder para você usar e expulsar aquele demônio ali, independente de você saber o nome dele ou não. Entendi. Então o nome do demônio tá ligado mais à área que ele atua. Sim. Do que a necessidade dele ser expulso dali. Sim. Entendi. Por exemplo, a pessoa que é envolvido muito na bebida, né? A gente sabe que o demônio que se manifesta. Então, se a pessoa ali tá envolvido ali, né, na bebida, vê que ela tem essa legalidade aberta na vida dela, a gente sabe que o demônio que está atuando é esse. Entendi. Você falou de revestimento, né? Como que a gente deve interpretar Efésios 6? Porque eu já vi pessoas que interpretam literalmente na forma literal. Faz até os movimentos das armaduras, tudo direitinho. Como é que a gente deve interpretar essa passagem de revestimento? Olha, a armadura, para mim, ela não deixa de ser o próprio Jesus. Eu, inclusive, quando eu saio de casa, quando eu levanto de manhã cedo, porque tudo é espiritual. O próprio Efésios 6 fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e as potestades que operam nas regiões celestiais. Ou seja, aqui no físico, né, eu preciso me revestir com essa armadura. Eu tomo posse do capacete da salvação, da couraça da justiça, cinturão da verdade, calço os meus pés na preparação do evangelho da paz, escudo da fé e espada do Espírito. Eu tomo posse realmente no espiritual dessa armadura, porque eu me vejo, né? A gente se vê no espiritual revestido, né? Com uma armadura espiritual, pra gente poder lutar, né? E sai dali já preparada pro dia. Sai dali preparado e você ora, e se tiver que expulsar, você expulsa. Glória a Deus. E a gente vai vivendo. Amém, aleluia, glória a Deus. Fernanda, muito bom o nosso papo. O nosso tempo tá acabando. Tá acabando, o nosso tempo tá acabando. A hora que o papo começa a ficar bom, né? É verdade. Aí o relógio vai se antecipando. Primeiro eu quero agradecer, né, pelo seu tempo de estar aqui com a gente. Foi um papo bacana, acredito que você vai voltar outras vezes.
porque tem muitas perguntas, eu nem consegui caminhar, são muitas dúvidas que as pessoas têm acerca desse tema, até eu mesmo, né, tenho algumas dúvidas acerca desse tema, mas eu quero deixar aí um espaçozinho aberto para você, se quiser falar de algum projeto, alguma coisa, fica à vontade. Hoje eu faço parte, né, do Ministério da Global Fire, que ele é dirigido pela apóstola Larissa Argolo, e foi um dos motivos, né, que eu resolvi mergulhar nessa parte de batalha espiritual, libertação, cura. É uma oportunidade assim muito grande, é um ministério que ora, é um ministério que busca, que jejua, que ora nas madrugadas, que busca revestimento, né? Então, assim, deixo, né, para o público, aqueles que se interessarem, né, em estar buscando mais conhecimento a respeito disso, entra lá no Instagram, Ministério Global Fire. Tem vários cursos, vários treinamentos que eu creio que vai agregar muito na sua vida, no seu ministério, tanto pessoal, né, quanto o ministério coletivo, para você também estar buscando conhecimento, tá conhecendo o mundo espiritual e tá transmitindo, né, isso para a igreja, fazendo com que a igreja venha crescer e ter esse conhecimento, né? Amém. Então, o Global Fire, né? Global Fire. Tá lá no Instagram. Tem no YouTube Instagram. Eles? Tem YouTube, tem, se eu não me engano, acho que também tem o TikTok. Entendi. E os cursos são todos EAD? Os cursos são online, né? E todos os dias o ministério a gente ora 2h45 da manhã. Todos os dias? Todos os dias, 2h45, e depois a apóstola faz um período de devocional aí às 4h12 da manhã. Amém. Então todos, né, que quiserem começar a acompanhar, a orar, eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhar de forma poderosa na vida de vocês. Amém, glória a Deus. Mais uma vez, obrigado, Fernanda. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Acredito que foi um papo muito enriquecedor. Deixa aí nos comentários a sua dúvida, a sua pergunta. Teria o maior prazer de encaminhar para Fernanda, né, para ela trazer a resposta para nós. Se eu souber, com certeza. Senão a gente busca a resposta. Exatamente, que eu acredito que a sua dúvida também pode ser a minha dúvida e a dúvida de outros. Então coloca no comentário a sua dúvida aí, uma sugestão de um tema, né, também sobre batalha, dessa área de batalha espiritual que a gente pode estar trazendo aqui no próximo episódio. Não esquece de curtir, de compartilhar, né, esse vídeo. Você vai abençoar outras pessoas, você vai abençoar famílias que estão passando por problemas espirituais, que a partir do que foi dialogado aqui pode até encontrar uma saída em Cristo Jesus. Então não deixa de compartilhar esse vídeo, e também quero aqui estar agradecendo aos nossos patrocinadores que têm nos ajudado a manter isso aqui em Cristo Jesus, né, que é a Milagarros Café e Bistrô, e também o Método Posiciona lá no Instagram, tá? Que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo episódio, em nome de Jesus. Tchau, tchau.